Mesmo após a Câmara dos Deputados aprovar a regulamentação da reforma tributária, o Senado quer mais tempo para discutir pontos do texto. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações. Pedro, os senadores já dão como certo que a proposta vai sofrer alterações. Bom dia. Exatamente, bom dia para você, Aline, bom dia, Eustáquio, e também bom dia para todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa sexta-feira. Bom, certamente esse debate sobre o que entra, o que sai nessa lista de isenção, né, o que vai aumentar, o que vai baixar, tudo isso volta ao debate e com certeza com uma força ainda maior do lobby, que agiu de forma pesada na Câmara dos Deputados antes da aprovação dessa regulamentação da reforma tributária. E tudo isso em nome daquela boa e velha parceria entre o Congresso Nacional e o setor empresarial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele designou o senador Eduardo Braga, ele que é do MDB do Amazonas, para a relatoria dessa regulamentação da reforma tributária. Inclusive, anunciou que a proposta será debatida apenas na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. E os líderes ontem já solicitaram ao líder de governo, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, para que fosse retirada o pedido de urgência que foi feito pelo presidente Lula no início do mês, ou seja, o projeto ele vai seguir o trâmite normal e não será levado diretamente para plenário. E, por si só, isso já descarta a previsão que o governo tinha de que essa proposta fosse votada e aprovada dentro de um prazo de 45 dias. Porque sem a tramitação de urgência, a regulamentação da reforma tributária deve ficar somente para o segundo semestre, inclusive, como você mesmo disse, Aline, para depois das eleições municipais que acontecem em outubro, contrariando, portanto, o desejo do governo de aprovar a pauta tanto na Câmara quanto no Senado antes ainda do primeiro semestre. E caso, essas alterações no texto, que já estão começando a ser ventiladas, já começa a se falar sobre essa questão das carnes, sobre outras isenções, produtos que devem ser ou não levados para esse imposto seletivo que ele é cobrado em cima de produtos prejudiciais à saúde. Caso tudo isso seja realmente alterado, esse texto, mesmo que aprovado no Senado, vai precisar voltar para a Câmara e aí deverá haver um entendimento entre a Câmara e o Senado qual deverá ser esse texto final, para aí sim, caso ele seja aprovado, ele siga para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E lembrando, esse é apenas a primeira parte da regulamentação, a gente ainda tem a segunda parte da regulamentação da reforma tributária, que ainda começará a tramitar na Câmara dos Deputados logo após o recesso parlamentar, que acontece já no dia 18 de julho. Então, para quem está acompanhando aí essa votação da reforma tributária, ainda vai ter muito assunto para a gente até o final do ano.